Chegamos ao final dessa temporada maravilhosa do Evangelho de Marcos, em que vimos Jesus entre nós. Foi muito bom passar pela vida de Cristo e ver o amor de Deus encarnado nessa pessoa maravilhosa que é Cristo. E hoje vamos ver Jesus ressuscitado, porque essa é a nossa grande base para a esperança. Jesus ressuscitou e em breve voltará. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui e hoje no último episódio dessa série tão especial, o último programa dessa temporada maravilhosa em que estudamos o Evangelho de Marcos e vimos Jesus ao longo de sua trajetória por aqui, fomos abençoados e seremos hoje mais uma vez. Você sabe, uma temporada se inicia e a gente também tem um momento de despedida e de gratidão por convidados tão especiais que estiveram conosco ao longo dessa temporada. Gente, vocês não têm noção do sacrifício, né, que os nossos amigos fazem, fica longe de casa, não é, viajando, tem que estudar bastante, eles já são cultos, eruditos, mas tem que ter uma preparação especial, é toda uma dedicação e eu quero, em nome de vocês, eu acredito, fazer aqui as minhas palavras de gratidão a esses queridos amigos que estão aqui. Odailson, foi muito bom, viu, meu amigo? Eu tenho muita simpatia, muita gratidão por você, muita admiração pelo seu ministério e gratidão por você ter estado conosco aqui ao longo dessa temporada inteira e foi muito especial a sua participação. Vinícius, a gente podia conversar isso nos bastidores ou fora das câmeras, mas eu acho que é legal a gente deixar esse registro aqui. Eu que agradeço, tá? A gente já conhecia, a gente já assistia, mas essa convivência traz algumas surpresas boas. Me permita hoje um pouquinho mais de tempo só, porque realmente é gostoso demais, foi bom demais. Vocês são bênçãos, tá? Quero agradecer cada um de vocês, Natal, Gustavo, a gente já se conhecia à distância, remotamente por redes sociais, mas conviver aqui, e Vinícius, Deus te deu um dom muito especial. Você nos dá espaço, você tem um conteúdo, você tem um talento muito especial para Deus. Dizem por aí que saudade é um pedaço da gente que o outro leva, né? Depois desses dias todos com vocês, a gente leva amizade, a gente leva junto. E vocês, onde forem, contem com as nossas orações, com o meu carinho e de coração. Fico à disposição para o que vocês precisarem também. E, brother, foi top. Você é bom demais nessa TV e é um ministério lindo. Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras, meu amigo. Deus seja louvado por isso. Aí, ó, uma temporada para sempre, hein? Olha aí. É verdade. 1 minuto para sempre virou uma temporada de 3 meses que vai ficar registrado para sempre. Muito obrigado, amigo. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu ministério e por suas palavras aqui. Obrigado. Gustavo, que alegria receber você aqui, meu amigo. Foi muito especial a sua participação. Você abençoou muito o nosso programa. De fato, você iluminou, como está a lâmpada atrás de você, você iluminou o nosso debate com curiosidades bíblicas muito especiais e com a sua presença. Você é um líder de jovens e trouxe essa juventude aqui para nós nesse programa. Todos nós somos jovens também, né? Mas, Gustavo, você é o representante da turma jovem aqui, Deus seja louvado, e também é jovem. Obrigado. Gente, foi para mim um grande aprendizado, um privilégio, pastor Vinícius. Obrigado por ter me convidado para essa temporada, eu aprendi demais. Em alguns momentos nos bastidores eu anotava, eu falava assim, uau, que legal, que comentário, que bacana. Então, para mim foi um crescimento fantástico estar aqui com vocês. E eu só tenho gratidão no meu coração por esse privilégio de estar aqui. Gratidão é nossa, meu amigo. Pastor Natal, que legal. Foi muito bom passar esses dias com você. Você é uma pessoa muito querida, muito especial, um estudioso da Bíblia do Novo Testamento entre nós aqui, trazendo toda uma bagagem do seminário e tornando isso fácil, tornando isso simples, né? Tornando isso o Evangelho de Jesus. Fica a nossa profunda gratidão a você, amigo, por esses momentos especiais conosco. Pastor, eu que agradeço.
Eu já conhecia vocês pelas redes sociais, mas foi muito bom conhecer vocês durante essa temporada nos bastidores. Aí aqui a gente passa a admirar mais ainda vocês. Parabéns, vocês todos têm um grande ministério. Que Deus continue usando muito vocês. E essas 13 semanas também eu aprendi muito. O pastor Odailson com as suas frases de impacto maravilhosas, você com as curiosidades da Bíblia, foi muito bom. E o pastor também dando uns insights que nos levam mais profundamente ao coração de Deus. Obrigado, foi muito bom estar aqui com vocês. Que bom, meu amigo. Ora pra gente, Natal, por favor. Oro sim. Senhor nosso Deus, estamos aqui para concluir essas 13 lições, pedindo que o Senhor mais uma vez nos abençoe, que nós possamos nos aprofundar na Tua Palavra e que elas fiquem bem guardadas em nosso coração e nossa mente e que produzam fruto. Amém. Nós te pedimos e agradecemos já, em nome de Jesus. Amém. Jesus nasceu entre nós, viveu vida santa, morreu, mas esse não é o ponto final. Jesus ressuscitou e essa é a base de toda a nossa esperança, porque se Jesus morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos aqueles que morreram e poderão viver para sempre com Cristo. O apóstolo Paulo desenvolve isso em 1 Coríntios 15, mas está aqui, vem daqui, né? Do Evangelho essa verdade. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se ele não ressuscitou, como diz Paulo em Coríntios 15, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Muitas pessoas duvidam da ressurreição, mas não há como duvidar de que Jesus ressuscitou. Há várias evidências, há vários escritores que trabalharam com isso, não é? Nós estávamos falando do Lee, como que é o nome dele? Lee Strobel, né? Lee Strobel é alguém que tentou comprovar que Jesus não existiu, não ressuscitou e acabou se convertendo. Há várias evidências, mas a mais forte é, por que é que um grupo de pessoas iria inventar uma história, uma mentira, e eles morreriam por uma mentira, como os cristãos morriam a princípio? É porque isso é tão importante que eles deram a vida por essa verdade. Eu queria ler 2 versículos de 1 Coríntios. 1 Coríntios é um ode à ressurreição, é um capítulo que enaltece a importância da ressurreição. E uma evidência muito interessante é o que está no 1 Coríntios 15, verso 6, quando Paulo, falando da ressurreição de Jesus, diz o seguinte, que depois que ele apareceu para Pedro, para os 12, Paulo diz, depois ele foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Em uma das aparições em que eles estavam reunidos, Jesus apareceu ressuscitado para mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Paulo não escreveria isso para uma comunidade se ninguém conhecesse nenhum desses que viram Jesus e que ainda viviam. Essa é uma evidência muito forte também, não é? E como eu já mencionei lá no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo ressuscitou e essa é uma esperança maravilhosa que nós temos. Que maravilha. Louvado seja Deus por isso, né? Porque a tumba está vazia, né? E aí, Gustavo? Tem um pesquisador, vou pegar o gancho aqui do Natal, um teólogo chamado Gary Habermas. Ele analisou 1.400 artigos mundo afora que falam sobre a ressurreição de Jesus. Ele pegou o suprassumo, né? Por que a gente pode crer que Jesus de fato ressuscitou? Ele colocou alguns pontos, ó. Coisa que não dá para discutir. Jesus morreu crucificado, um fato. Outro fato, o sepulcro de Jesus estava vazio ao 3º dia depois da ressurreição. Isso é um fato. Outro fato, os apóstolos proclamaram a ressurreição enfrentando perseguições e estavam dispostos a morrer por isso, como o Natal falou. Esse é um outro fato. Quarto fato, a igreja cristã começou a crescer maravilhosamente depois do fato da ressurreição. Outro fato, o irmão de Jesus, Tiago, se converteu. Ele era talvez um crítico, ele se tornou um dos líderes da igreja. Outro, fontes não cristãs mencionam Jesus como um mestre responsável por feitos extraordinários, crucificado, e que o movimento dele começou a crescer depois da notícia da ressurreição. Penúltimo, os discípulos passaram de homens medrosos para homens corajosos, né? E por último, o apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a ser um pregador sobre a ressurreição de Cristo. Então nós temos vários fatos que não tem como negar, que apontam para que de fato Jesus ressuscitou, apontam para essa verdade que de fato Jesus ressuscitou. Muito interessante. Eu gosto da
frase, né, que já foi mencionada assim, mas você até pode viver por uma mentira, mas você não vai morrer por ela. Isso para mim é uma das mais fortes declarações para você entender tudo isso. Gente, Jesus ressuscitou. Você não vai morrer por uma mentira. Não dá para você, do nada, tirar num coelho de cartola, inventar uma coisa e mudar o mundo com uma invenção dessa. É impossível. Então é ilógico. Não é uma coisa envolve fé, mas envolve também a obviedade social de você ver que o mundo mudou nesses 2000 anos para cá e que ninguém vai morrer como os mártires, não só os discípulos, mas todo o período pós-discípulo da igreja cristã, tão crescendo, mas tão perseguida, morreria por uma historinha de dormir, né? Então, não. Agora, é claro, eu queria aproveitar esse espaço, Vinícius, para dar aquela lembradinha para o nosso grupo específico. Novo Tempo é para todo mundo, todas as religiões, e eu represento a liberdade religiosa e como eu gosto de respeitar todas as formas de credo, adoração, de culto, mas me permita aqui apenas trazer, num parêntese, uma reflexão para os adventistas do sétimo dia, a qual eu represento como pastor. Nós temos o sábado como dia de guarda. Isso é uma coisa bíblica e vários programas na Novo Tempo já apresentaram com muita propriedade, como na Bíblia a gente crê no sábado como dia de guarda. Só que tem uma situação. Por nós termos o sábado como dia de guarda, muitas vezes nós temos muita preocupação em drenar a força do domingo da ressurreição, como se nós não pudéssemos falar muito, porque não, senão você vai estar dando espaço para celebrarem o domingo da ressurreição como memorial para vocês ter o dia de guarda, e está muito claro, eu fiquei encantado com essa lição, que deixou muito claro, aqui em Romanos 6,4, não vamos esquecer dessa passagem, Romanos 6,4, gente, diz bem claro qual é o memorial de Cristo. Memorial não é a ressurreição, memorial é o batismo. Então, pronto, nós não temos que nos preocupar, né, com a situação que nós temos bem claro que o memorial da ressurreição está sendo ali no batismo, quando Cristo é batizado. Tá bom. Qual que é o meu pedido? Que a gente não anemize, né, não deixe meio anêmico, desnutra a importância do que você comentou aqui, Vinícius. O domingo é a ressurreição, é triunfo, é glória, é alegria. Não podemos terminar essa mensagem como na semana passada, aquele peso da cruz. O domingo é para ser celebrado. A gente não tem que ter medo de falar. Então, é o nosso recadinho adventista para que o povo do advento, que aguarda a volta de Jesus, não tire a força do domingo que a gente vê um Cristo triunfante. E continuamos tendo o sábado como dia de guarda. Tudo isso se harmoniza na verdade da palavra. É muito interessante que o primeiro dia da semana na criação é o dia que Deus começa a criar o mundo, ilumina o mundo com a luz, né? E na redenção, o primeiro dia da semana é o dia da recriação, né? Quando começa a criar de novo. E se começa no primeiro dia da semana vai terminar no último dia, que é o dia de descansar. É quando Deus olha para trás e viu que tudo que fez e viu que era bom. Então, o primeiro dia da semana tem a sua importância nesse cômputo todo da criação e da recriação, sem substituir o sétimo dia, que é o dia de celebrar a criação divina, né? Até porque no Evangelho a gente percebe, né, o cuidado que eles tinham com o sábado. Ao cair da tarde, verso 42 de Marcos, capítulo 15. Por ser o dia da preparação, isso é véspera do sábado. Aí depois, aí eles têm os preparativos, né? Véspera do sábado, dia da preparação. Aí, capítulo 16, verso 1, passado o sábado, passou o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas. Possivelmente, assim, o sábado à noite para a gente, né? Porque o sábado deu pôr do sol, na Bíblia já é um outro dia, né? E aí, no sábado à noite, eles compram esses aromas para que no domingo, bem cedinho, elas fossem até o túmulo. Então, sabe o que é interessante? Que elas ainda guardavam o sábado. Conviveu de perto com Jesus e não tinha nenhuma ordem de não guardar mais o sábado. E o próprio Evangelho de Marcos foi escrito décadas depois da ressurreição e menciona o sábado como a sexta como dia de preparação, o sábado como dia de guarda, mostrando que a vinda de Jesus não mudou o significado do sábado, principalmente para as pessoas que estavam próximas dele. Gustavo, você está falando uma coisa muito interessante, Natal, eu vou te acionar nesse sentido aí, porque você mesmo nos lembrou várias vezes que o Evangelho de Marcos foi escrito para uma audiência não judaica, para romanos, provavelmente, a audiência original. E
em todos os costumes judaicos, exclusivamente judaicos, ele faz uma explicação, porque esse era um costume dos judeus e tal. Agora, quando ele está falando do sábado, ele não faz essa ressalva, que esse era um costume dos judeus. A impressão que eu tenho quando estou lendo aqui, ele está falando do sábado, é que era uma coisa que o seu público conhecia bem e que internalizava isso. Por exemplo, verso 1 do capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Parece que ele está querendo deixar claro, ó, tá vendo? Elas fizeram certinho. É isso Do jeito que vocês fazem, tá vendo? Ele não está falando assim, olha, eles faziam assim naquela época, né? Então é só para vocês entenderem como é que se fazia. Não, ele está falando de uma coisa que parece que está pressuposta para a audiência dele, que é de cristãos não judeus. Como o Gustavo lembrou, o livro de Marcos foi escrito décadas depois da ressurreição, provavelmente lá no ano 65, por aí. E como você está observando, ele não explica o sábado, era comum para eles. E a gente, como a gente já mencionou, Marcos está escrevendo para um público que não conhecia os costumes judeus. Como nós já vimos numa das semanas em que ele fala, olha, os judeus tinham o costume de lavar as mãos antes de comer e tudo mais, porque eles não conheciam os costumes judaicos. Mas em nenhum momento ele explica o sábado. Você vê, precisaria de uma explicação, né? Passado o sábado, por quê? Porque os judeus davam o pôr do sol. Então, graças a Deus, a gente percebe aqui que ao transmitirem o conhecimento da salvação de Jesus, transmitiam também como que você segue Jesus. Você o aceita como Salvador, você é salvo pela graça, mas aí pergunta, tá, e como é que eu vivo agora que eu sou salvo pela graça? Agora você vive assim, ó, obedece os mandamentos de Deus, que é assim que Ele se agrada. Não é para se salvar, mas é porque está salvo. E o nosso estudo aqui, ele deixa numa frase muito clara, é importante pontuar isso para todos os nossos, a nossa audiência digital, de televisão, que não há sequer um verso na Bíblia sugerindo a santificação do domingo. Então, com muito carinho a gente fala aqui não é com presunção ou com provocação, mas é com carinho e sensibilidade, para apenas pedir às pessoas, né, que busquem na Bíblia, estudem a Bíblia, cavoquem, entrem nessas verdades, porque às vezes a gente recebe, né, a tradição, aquela coisa que vem de pai, de avô, de bisavô, e ninguém estuda para dizer assim, aonde na Bíblia tem um único versículo que aponte o domingo como dia para ser santificado? Não tem. Não tem. O domingo aparece 8 vezes no Novo Testamento e sempre como o primeiro dia da semana, nunca para ser santificado. Continua sendo o primeiro dia de trabalho. E essa tradição de guardar o domingo começou bem num contexto de antissemitismo, porque o sábado estava vinculado aos judeus. Então, como o evangelho começou a se expandir pelo Império Romano, e os judeus já eram perseguidos naquela época, tentou-se fazer uma distinção entre os cristãos e os judeus. Isso é um pecado, o antissemitismo é um pecado, nós não podemos cair nisso, nem justificar as nossas práticas religiosas contrárias à Bíblia com base nesse tipo de coisa. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora, respirar um pouquinho para continuar no próximo bloco que volta já já. Estamos de volta agora para o segundo bloco, continuando estudando o livro de Marcos. Mas antes, um lembrete especial para você. Você sabe, as pessoas estão adoecidas emocionalmente. Quanta gente sofrendo, né? É possível que você conheça alguém ou que, infelizmente, esteja sofrendo também de alguma questão emocional. Pensando no seu bem-estar, a Novo Tempo encomendou esta revista e preparou essa revista, na realidade, uma edição especial da revista Esperança, Mente Feliz. Para quê? Para ajudar você a superar traumas emocionais, problemas como a depressão, como a ansiedade, uma série de outros problemas que envolvem a nossa mente. Quem escreveu foi o Dr. César Vasconcelos, um renomado psiquiatra, apresentador aqui da TV Novo Tempo, que tem larga experiência em ajudar pessoas a vencer seus problemas de ordem emocional. O Dr. César, além de ser um cientista, um psiquiatra, é também um homem de Deus, conhecedor das Escrituras e mesclou conhecimento científico com conhecimento espiritual para ajudar você a superar seus problemas. Se você deseja essa revista, eu recomendo que você a tenha. Então, pega agora o seu celular e manda uma mensagem especial para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Você vai preencher um cadastro bem rápido e nós vamos mandar sem custo nenhum para você esta bênção, que é esta revista. Lembrando que é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Bom, vamos continuar aqui na nossa
nosso passeio final, né, sobre o livro de Marcos, e nós estamos falando, Natal, de Jesus ressuscitado, né? Essa é uma grande esperança para todos nós. Cristo foi ressuscitado e o texto tem detalhes a mais aí. Sim, é impressionante que Jesus ressuscitou no comecinho, antes de raiar o dia, não é? Ele passou o sábado na sepultura, passou mais um pouquinho, e assim que as mulheres chegaram de madrugadinha, aproveitando talvez o sol nascendo ali, elas chegaram e a preocupação delas era, e quem vai remover a pedra agora? A gente percebe que elas tiveram todos os cuidados, né? O texto diz que elas compraram as especiarias após o pôr do sol. Eles tinham sepultado Jesus ali só colocado na rocha, colocado a pedra, não deu tempo de limpar o corpo. Parece aparentemente que era um trabalho de mulher, porque o José de Arimateia se preocupou em colocar o corpo e elas se preocuparam em depois do pôr do sol comprar as especiarias e foram cedinho. E agora quem remove a pedra? A gente vê a preocupação delas aqui em Marcos capítulo 16, versículo 3. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Mas elas disseram isso a caminho, antes de chegar, né? A pedra era pesada, precisavam de ajuda masculina ali. Mas ao chegarem no verso 4, olhando, viram que a pedra já estava removida. E que a pedra, ele explica, era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse o que os anjos sempre falam quando aparecem, não temas. Interessante que aqui o João identifica o anjo como um jovem, não é? A aparência jovial do anjo. Aqui você vê que foi uma aparição mesmo, foi uma epifania, não uma teofania, porque era um anjo. Foi algo sobrenatural. E ele falou, não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão. Mas o grande problema é que não acreditavam muito nas mulheres, não é, Odailson? Hoje é um tempo meio complicado de mencionar isso, mas eu não vou fugir da responsabilidade, porque parece hoje quando você, se não cuidar, ao homenagear e ao reconhecer a importância da mulher, parece que você já está inferiorizando, às vezes, para alguns grupos. E fica difícil até de você fazer um reconhecimento. Esses dias eu pedi um aplauso especial na igreja e 1000 felizes mais uma diz, não precisa, tudo igual. Então me permita agora a ser muito sincero, que eu não vou de maneira alguma ser sexista ou ser indiferente a uma realidade que é importante. Né? Não, o reconhecimento da importância dramática desse momento, onde não tem Pedro, não tem João, não tem Mateus, não tem Marcos, não tem nada. Tem as mulheres que foram. Isso, Vinícius, para mim é muito importante a gente sempre recuperar isso, porque apesar de todo esse empoderamento necessário de igualdade, de importância, Deus aqui dá uma total diferença de ineditismo da informação. Para quem? Para as mulheres, sim. Para o ministério delas, para a importância missionária, para elas como agente de recepção do maior furo de reportagem, da maior pauta do universo. E Deus não mandou para o discípulo, falou para elas. E eu amo essa percepção, porque exatamente você entende, né? Cristo vem à terra no ventre de uma mulher. Ele nasce no ventre de uma mulher. E quando ele ressuscita ou renasce, a primeira pessoa a receber a informação de maneira celestial são mulheres. Então, isso não tem como tirar da Bíblia a relevância da mulher, não a torna mais importante que o homem, mas jamais vai deixá-la menos importante do que o homem. E isso aqui, para mim, é uma assinatura divina, é a rúbrica do céu, para dizer, olha, vocês estão ouvindo de um anjo, buscam a Jesus, ele foi crucificado e ressuscitou. E ainda dá uma ordem ali, né, para cima, né, no versículo 7. Ide, digam aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante e vereis como ele vos disse. Ou seja, é importante. As mulheres que nos acompanham aqui, por tudo que é mais sagrado, nunca se permitam ficar de fora do plano máximo missionário, informativo, redentivo e reconhecedor de um Deus que ama, sem dúvida, essas mulheres maravilhosas e maravilhadas. E por isso receberam, em primeiríssima mão, a informação da ressurreição de Cristo.
Maravilha isso. É engraçado que se o relato fosse feito para contar uma mentira, né, contaria que outros personagens, talvez um líder religioso, talvez alguém muito importante, mas colocaram essas humildes e devotas mulheres para dizer, ó, é verdade, elas viram. E aí, Vinícius, tem outras evidências interessantes. Tem muita gente que fala, mas vocês acreditam que alguém ressuscitou, Jesus ressuscitou? Bom, basta crer em Deus para saber que é possível ressuscitar. A crença em um Deus que criou. Olha a nossa complexidade, a complexidade do corpo humano, né? As leis da física arbitrariamente definidas no universo. Mostra que existe um Deus poderoso demais. Então, basta crer em Deus para saber que é possível alguém ressuscitar. A ressurreição diante do universo criado não é grande demais, mas não chega a ser grande comparado com a grandeza de Deus, tá claro? Segundo ponto é que a tumba estava vazia. Se existisse um corpo ali, ou se encontrasse esse corpo aos arredores, gente, não está lá, então vamos investigar. Esse corpo deve estar escondido. As autoridades iriam correr atrás, mas ninguém encontrou esse corpo. Roubaram o corpo, mas espera aí, mas ele teria que ter passado pelos soldados. A gente sabe, por outros evangelhos, que os soldados estavam ali. E eu volto a dizer, testemunha daqueles que se converteram após a ressurreição e abriram mão de muita coisa por essa verdade. Então, ele vive, né? Ele vive. Graças a Deus. É importante mostrar aqui também que quando Jesus apareceu para Maria Madalena, parece que ela já estava chorando lá no jardim, como a gente vê em outro evangelho. Diz que ela estava chorando, talvez por causa disso, né? O anjo falou, olha, ele não está aqui. E elas não acreditaram a princípio, elas ficaram chocadas ou não entenderam. Aqui no versículo, no versículo 8 diz, saindo elas, fugiram do sepulcro. O anjo falou, vão à frente e vão encontrar com ele. Elas fugiram. Por causa dessa visão maravilhosa de um anjo, né? Porque estavam tomadas de temor e assombro e não contaram, a princípio, né? Não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Isso aqui é mais uma evidência, Gustavo, porque a gente pensa, se fosse um relato falso, eles não iam colocar os discípulos com medo, iam colocar os discípulos recebendo heróis, né? Heróis, muito bem, vamos contar então, não é? Mas coloca eles com medo, fugindo. E aí a gente vê depois, no versículo 9, a Maria Madalena chorando, como a gente vê em João. Roubaram meu Senhor ou tiraram ele, não sei onde o puseram. E ele fala, Maria, e ela, Rabi ou Rabone. E aí a gente vê a história sendo recontada aqui. É uma palavra que aparece no capítulo 16, no verso 7, que Mateus vai usar num outro contexto, mas que está dialogando aqui claramente, que é o ide, dizei a seus discípulos. Tem uma mensagem extraordinária aí. Verso 15. Né? Tem uma boa nova, tem um evangelho, não é? É uma notícia verdadeira, Daílson. Comissão aqui. Vai e fala para eles. Contar, né? Não é? Vai para eles e fala para os discípulos. Gente, esses discípulos, naturalmente, são aqueles que andavam com Cristo. E Pedro está aqui para mostrar que o contexto original é esse. Mas nós precisamos ler o evangelho também de uma forma teológica. Ide e fale aos discípulos. Falem para as pessoas a maior verdade do universo. Jesus ressuscitou. Então, eu acho que quem lê o Evangelho de Marcos tem que olhar para um ide e dizer, eu também tenho que participar dessa história, eu preciso também contar para outras pessoas. Né? Você está no nível daquilo que você fala. A gente sempre diz, né? Você é aquilo que você curte nas redes sociais. Aquilo que você segue te denuncia quem você é. Você vai contratar alguém, você olha as pessoas que seguem, porque é o que é absorvido da atenção dessa pessoa. Vamos para a parte religiosa. Você é aquilo que você fala. Você expressa aquilo que é importante para você. Então, alguém que não consegue expressar o regozijo, e volta àquela ideia, o adventista precisa celebrar isso, porque é a mensagem da vitória, da completa, do clímax e da completa satisfação da substituição que você comentou na semana passada. Deu certo. Gente, deu certo. Então, a gente tem que falar. Esse ide é um chamamento a todos nós a não termos jamais timidez em expressar para o mundo de maneira real e digital, presencial e remota, no púlpito ou nas redes sociais, o Deus que a gente acredita e o Cristo que ressuscitou. Isso é uma missão para todos nós. Isso tem que estremecer a nossa alegria em celebrar e proclamar.
Exatamente. Tem um vídeo, não sei se vocês já viram, que mostra, é uma sátira dos discípulos, se fosse mentira a ressurreição, né? Aí eles reúnem e falam assim, ei pessoal, o que nós vamos fazer agora? Vamos falar que Jesus ressuscitou? Aí, que boa ideia. O que vai acontecer? Nós vamos ficar ricos? Não, não, não. Nós vamos ficar famosos? Não, não, não. Nós vamos morrer. Nós vamos ser perseguidos. Aí os outros falam, mas aí não. Ou seja, não faz sentido pensar assim. É porque, de fato, Cristo apareceu, Cristo ressuscitou, Amém. Cristo deu a ordem e eles foram corajosos a partir de então. Estavam com medo e agora recebem, mais à frente, né, recebem poder do Espírito Santo. E aí, a gente está aqui por isso, né? Porque esses corajosos saíram para pregar um Cristo que vive e porque ele vive a gente pode crer no amanhã e vamos seguir em frente. Aqui no verso 7, além do ide, nós temos também a referência de que Jesus foi para a Galiléia. Veja, ele foi morto, julgado e condenado e morto em Jerusalém, que era a capital da Judéia, capital de todo o reino. Se Jesus tivesse a expectativa de cumprir um objetivo humano, político, onde ele deveria ir depois de ressuscitado e glorioso? Vou lá para Jerusalém, vou mostrar, olha, vocês me mataram, mas olha onde eu estou aqui. Então agora eu tenho que sentar no trono ali. Mas ele foi para Galiléia, voltou para casa dos seus discípulos, para onde era a sua base, para deixar bem claro que o reino dele não era aqui. Isso aqui é uma das principais evidências, né, teológicas de que Jesus veio para implantar um reino não humano, não político, um reino que apontaria para a glória futura, que ele espera que nós participemos também como cidadãos, né? E sempre que ele chega e aparece para os seus, eles estão escondidos, com a casa trancada e com medo. Isso mostra que eles não haviam entendido mesmo o recado. Com medo dos judeus, da perseguição, não é? Mas agora o segredo messiânico acabou. Porque agora a ordem é: preguem, anunciem, divulguem que Jesus é o Messias, que ele é o Salvador. E agora está com a gente essa missão de anunciar o Evangelho. A missão é nossa, né? Esse texto, ele tem muitas nuances, a gente pode voltar a olhar para ele, né, com atenção. Gustavo, por exemplo, no verso 5, diz que as mulheres, quando chegaram no túmulo, viram um jovem. Aqui nós temos um anjo com aparência de jovem. Eu quero pensar assim nas expectativas, né? Elas foram para o local, imaginando uma pedra, e ali tem uma pessoa morta. Teria, né? Exatamente, teria uma pessoa morta que elas amam. É o que elas estão esperando. Chegam lá, uma pedra removida, e quem está sentado não é o homem com quem elas conviveram, de 33 anos, mas um jovem que está sentado ali, que é um anjo. E com uma aparência gloriosa, né? Exatamente. Como o Evangelho é surpreendente. Como Deus é especialista em quebrar as nossas expectativas. Às vezes a gente pensa muito baixo. Elas estavam cheias de boa intenção. Vamos lá para embalsamar, não é, para poder honrar Jesus, compraram especiarias para embalsamá-lo. Cheio de boas intenções, mas com expectativas muito pequenas. Chegaram lá e encontraram a surpresa do Evangelho. Elas foram, até no comentário da Bíblia aqui, os judeus eles não tinham esse costume de embalsamar como a gente vê, talvez os egípcios fazendo e tal. Embalsamar para eles aqui era o que a gente faz hoje, prestar uma homenagem, levar flores, os perfumes, dar um banho, né? Uma roupa. Cuidar, exatamente. Elas foram com esse propósito. E aí chegam lá, e o texto diz que depois desse jovem anjo, né, elas ficaram surpreendidas e atemorizadas. E o anjo disse, olha, não temam, não fiquem com medo, pois a Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou. E talvez seja uma mensagem para muitos hoje em dia também. Olha, não tema, não fique atemorizado, não fique atemorizado. Sabe por quê? Porque esse Jesus ressuscitou. Eu acho que é uma mensagem que transcende o recado para aquelas mulheres e vem para toda a humanidade, né? Se você está atemorizado por alguma coisa, está aflito, não temas, porque Ele ressuscitou. E é uma das coisas encantadoras da gente lembrar, 13 semanas atrás, as primeiras coisas que falamos de Marcos, né? Prática, rápido, ação,
materializado para um povo que tem que entender de maneira construtiva a explicação, ele é sempre efetivo, e a gente termina com essas últimas palavras de Marcos, mais do que nunca na ação e na prática, né? É o id missionário, a ressurreição, é a valorização da mulher, é onde você vai, é o que você tem que pregar, você não pode ter medo. E você vê que em poucos versículos, Marcos dá uma aceleração, uma aceleração, né, muito grande aqui em relação a essa necessidade de ressuscitou, celebre e fale. Não tem coisa mais prática do que essa para a gente hoje lembrar nossa missão como evangelistas da palavra. Né? A nossa missão é repetir agora o que a gente leu, isso que fez arder o nosso coração, como os discípulos de Emaús falaram lá em João, né? Nosso coração ardeu várias vezes aqui essas 13 semanas, e a nossa missão agora é não guardar esse segredo messiânico, é revelar, é pregar e trazer mais pessoas para Jesus. Exatamente. Aqui no verso 6, o anjo diz para elas, vocês estão buscando a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Vocês estão buscando uma perspectiva míope de Cristo. Ele ressuscitou. É como se ele dissesse, vocês estão buscando o Nazareno crucificado, mas esse aí morreu ontem. Já foi. E vocês têm que buscar agora o ressuscitado glorificado. E ele está indo para Galiléia, vai atrás dele. Então, não fique minimizando Jesus. Jesus é muito mais do que você espera. Ele é ser humano, ele é homem, como nós, se fez homem, se tornou carne, mas ele é Deus. E é misturado Deus e homem para nos salvar, para nos redimir, para nos perdoar, para nos dar nova chance, nova oportunidade. É sobre isso Lições da Bíblia, gente. É para falar de Jesus. A gente vai continuar falando de Jesus no próximo bloco. Então, vamos parar um pouquinho, você vai dar uma curtida nesse comercial. Não é comercial, né? Nesse intervalo maravilhoso da Novo Tempo e a gente volta já já. Estamos de volta para o último bloco desta temporada, que foi tão especial, em que estudamos o Evangelho de Marcos. Na temporada que vem, nós vamos falar sobre o Evangelho de João. Olha só, vamos continuar com Jesus sobre o olhar do discípulo amado. O guia de estudos está imperdível. Você já adquiriu o seu, já fez a sua assinatura. Se você ainda não fez, ainda dá tempo, né? Corre lá em cpb.com.br, faça a sua assinatura, adquira a sua lição para a gente na semana que vem já estar juntinhos aí estudando o Evangelho de João. Mas enquanto João não chega, vamos para o finalzinho de Marcos. E no finalzinho de Marcos nós encontramos também, Gustavo, Maria Madalena, que é uma personalidade do Evangelho, uma mulher que experimentou a graça de Cristo de forma muito especial e que estava com Jesus no momento da ressurreição. Jesus decide aparecer primeiro para ela, né? Eu fiquei pensando aqui, porque, bom, ela amava muito a Jesus. A Bíblia diz que quem muito ama é porque muito foi perdoado, ou quem é muito perdoado, muito vai amar. Então, imagina o tanto que essa mulher amava Jesus pela graça que ela havia recebido. Quando Jesus morreu, foi crucificado, o quanto essa mulher não sofreu, né? Quanto essa mulher não questionou, como pode, aquele que me resgatou, aquele que me salvou, aquele que mudou minha vida, não está mais no meio de nós. Então Jesus aparece para ela, eu imagino a esperança dessa mulher, as lágrimas descendo no rosto, a alegria, porque aquele que havia perdoado ela estava vivo, né? Estava vivo. Aí ela sai correndo. O texto diz assim, ó, Marcos 16, verso 10. E partindo ela, foi anunciado àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, olha como eles se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditavam. Estava todo mundo triste, estava todo mundo chorando, como ela estava, né? E agora ela estava feliz. Como assim, Maria? Você saiu daqui chorando e agora está feliz? Não, ele vive, ele ressuscitou. Eu imagino a reação, você está maluca, né? Você não está por fora. Então é interessante que depois Jesus lá na frente aparece para eles e questiona até a incredulidade. Como vocês não acreditaram? Maria andou com vocês, andou com a gente tanto tempo, né? A palavra dela é de confiança. Então, certamente eu imagino que foi um momento muito gratificante para Maria poder compartilhar essa boa notícia, né? Exatamente.
Pastor, é importante falar aqui para os que vão passar a lição ali nas classes, que talvez alguém possa questionar o final de Marcos. As pessoas que gostam de criticar a Bíblia podem trazer isso, podem encontrar na internet também, alguns podem encontrar e ficar com dúvida, porque diz que o final de Marcos não é esse, foi adicionado, como é que é? E a questão é a seguinte, em vários manuscritos antigos, Marcos termina no versículo 8, é o último versículo. Mas também há vários manuscritos antigos em que tem essa continuação. E a questão é, Marcos teria terminado no versículo 8 ou não? Nós não sabemos. Talvez alguns acham que Marcos terminou o evangelho aqui no verso 8, mas é muito improvável, porque termina com as mulheres com medo e não contando nada para ninguém. E a gente sabe que depois elas contaram. Alguns acreditam que o manuscrito original pode ter sido mutilado por algum motivo, pelo desgaste, por algum acidente, perdeu a última parte e nós não temos. Então, em algum momento, alguém falou assim, vamos completar aqui com o que já está nos evangelhos. Então, tudo que está aqui aparece nos outros evangelhos. Por exemplo, aqui a partir do versículo 9, na parte que fala de Maria Madalena, isso está em Mateus e em João. Então, pegaram partes do evangelho para completar, para não terminar com as mulheres com medo. E a gente sabe que não termina assim. A parte que fala depois os versículos 12 e 13, em que Jesus aparece para os discípulos de Emaús, foi tirado de Lucas 24. O versículo 14 em diante, quando Jesus manda evangelizar, isso está em Mateus, em Lucas e em João. Então, alguém falou assim, não pode ter terminado assim. E completou. Mas isso não descredibiliza a Bíblia, porque são textos que estão nos evangelhos, comprovados pelos evangelhos. Ah, mas será que não é Marcos que completou isso? É improvável, porque as palavras usadas aqui nesse capítulo não são palavras usadas no resto do evangelho. Mas uma coisa é certa, esse livro sempre foi considerado em alta estima pela igreja e por isso ele faz parte do cânon. Nós só não sabemos se termina no verso 8 mesmo ou não, mas esse trecho que está aqui é um trecho comprovado nos outros evangelhos. Por testemunhas oculares, né? Testemunhas Os oculares. discípulos aí, João, Mateus, Lucas, né? Então, não temos dúvida. Depois dessas incredulidades aí, né, que são mencionadas, primeiro pelo relato de Maria Madalena, depois pelo relato dos dois discípulos, né? Jesus, então, verso 14, finalmente aparece aos 11, quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Tem várias palavras para a gente aproveitar aqui, né? Jesus foi dando oportunidade, e aí aparece o advérbio finalmente. Ó. Bom, já que eles não estão acreditando, eu vou eu mesmo aparecer, né? Aí nós temos também a referência aos 11, não aos 12. Tem uma ausência aqui, a ausência de Judas, que também foi incrédulo, né? Mas uma incredulidade que o levou a um pecado do qual ele não se arrependeu, e ele se suicidou. Mas os outros 11 também são incrédulos. E a gente vê que existe esperança para incrédulos também. Que Jesus vai em busca de incrédulos. Jesus censura a incredulidade dos incrédulos, a dureza do coração dos incrédulos, mas existe esperança para pessoas assim também. Muitas vezes nós somos duros de coração, somos incrédulos, mas Jesus vai bater a porta do nosso coração, como está lá em Apocalipse 3, né? A igreja de Laodiceia é uma igreja endurecida, incrédula em muitos momentos, mas Jesus está batendo na porta do coração, como foi visitar esses discípulos incrédulos aqui, né, Aldeus? E a melhor maneira de ocupar um coração ocioso é dar ação para ele. O versículo seguinte, Jesus fala exatamente isso, né? Dureza do coração, incredulidade, vim. E ele não corta, ele já vai direto, ele não dá volta. Ide. E prega o evangelho. E junto pregar já é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Quem crê e for batizado será salvo. Aqui você tem, hoje não se usa mais o Twitter, é o X, mas é aquele microblog que numa frase você tem que mandar toda a essência da sua vida. E Cristo termina dizendo para vocês, incrédulos, duros, estou aqui. Então agora vão, preguem e batizem. Para mim isso aqui, Vinícius, é uma coisa extraordinária, porque aproveito aqui para ir para o último versículo. Estava olhando rapidamente aqui, Mateus termina com uma ordem de Cristo. Lucas termina com eles adorando no templo. João termina dizendo, o último versículo, muitos milagres fez. Mas Marcos é o único que termina dizendo, e eles
tendo partido, pregaram em toda parte. Então, Marcos, de novo, aqui é o eco do começo, né? É prático. Todos terminam com uma intenção, uma boa ação, uma ordem, todo o templo, mas Marcos diz que eles fizeram. A gente tem que terminar esse momento dramático desse livro que nos fez apaixonar esse trimestre para pensar realmente que ele termina com um chamado missionário. Ellen White tem uma frase que está no nosso manual, ela diz bem claro: ide às mais longínquas partes habitadas do globo, Deus estará ali, minha presença vai estar ali. Então, o evangelho ele não é parado, ele não é uma celebração, ele não é um monumento, ele não é uma vitrine, ele é ação, ele é ação. E eu gosto de pensar, resumindo toda a visão de cristianismo e ação missionária, que o que é a transformação que Cristo nos faz, o que é ser um cristão hoje? Pessoas convertidas, pessoas convencidas e pessoas comprometidas. Isso é o que nos mantém, é a conversão da transformação, é o convencimento daquilo que Deus fez e o comprometimento com o apressamento da volta de Cristo. Então, Marcos, ele faz esse target, né? Ele faz esse alvo, ele faz essa lição. Vão. Quem assiste lições da Bíblia, né? Eu posso resumir aqui, qual que é a lição da Bíblia? É ação. Então, quem está nos assistindo, que bênção ter o manual, ter a Bíblia aberta, mas você assiste 13 programas com a gente e vai fazer o que agora? Legal, vai seguir no Instagram e acabou? Nós vamos para a ação, nós vamos para a missão. A igreja tem uma mensagem, a Novo Tempo tem uma mensagem, nós somos ministros do Evangelho com mensagem. Então, que isso, no mínimo, incomode você que nos acompanhou 13 dias juntos aqui, 13 semanas, para que não fique só na alegria de Marcos, mas fique na urgência prática de Marcos também. Pastor, tem uma coisa fantástica aqui, eu não resisto ver as palavrinhas ali originais. Aqui no capítulo 16, verso 15, quando fala vão por todo o mundo e preguem o evangelho, a palavra que traduziram aqui como preguem seria anunciem. É o mesmo verbo, a mesma raiz da palavra querigma. Querigma era um decreto oficial que tinha um proclamador do reino oficial para proclamar as mensagens do reino. Então era o tal do querix, o proclamador das querigmas, tá? Era um oficial do reino que ele parava na praça, abria o negócio e lia. Olha, o reino decidiu isso daqui. Então, nós somos proclamadores oficiais do reino de Deus agora. O segredo messiânico acabou. Então, nós temos uma querigma, uma mensagem oficial, que é o que aparece aqui, a mesma raiz. Preguem, anunciem essa querigma. Vocês são esses oficiais do reino agora, para proclamar a mensagem. E você falou do último versículo, ali aparece de novo. E eles foram e pregaram. De novo está aqui. O verbo querisso, que é o mesmo de querigma, é anunciar uma mensagem oficial de um reino. Somos nós, todos os cristãos, os oficiais desse reino, para anunciar que Jesus é o nosso rei, que ele morreu por nós. Em contexto de missão, existia uma promessa aqui também. A lição fala, né? Alguns sinais acompanharão aqueles que creem, expulsaram demônios, falaram em novas línguas, né? Novos idiomas, nós cremos isso. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Esse é um texto que alguns não entendem muito bem, mas foi dito para um contexto ali de missão, dos apóstolos, da igreja primitiva. Mas, ao mesmo tempo, Jesus falou, ó, em alguns casos vão matar vocês, vão perseguir vocês, farão mal contra vocês. Em resumo, o que é isso? É dizer assim, ó, não importa o que aconteça, vocês terão o auxílio de Deus. Vocês não estão sozinhos. Vocês vão ver milagres, vão ver livramentos, vão ver coisas maravilhosas acontecendo, mas em alguns momentos que isso não acontecer, saibam que vocês também terão a minha presença. E no final vai valer a pena, porque se Jesus ressuscitou, um dia vocês também ressuscitarão. Amém, amém. Coisa linda isso, né? Aqui o Evangelho, finalzinho de Marcos, mostra o anúncio da ressurreição de Cristo sendo apresentado 2 vezes seguido de incredulidade. Então diz que Maria apresentou aos discípulos e eles não creram nela. Depois diz que os 2 discípulos a caminho de Emaús, que estavam a caminho de Emaús, também apresentaram essa mensagem aos discípulos e eles também não creram. E finalmente o próprio Jesus veio e repreendeu a incredulidade daquelas pessoas que haviam ouvido o Evangelho e não creram. E para essas pessoas que não creram, mas que agora não tinham mais como não crer, Jesus comissionou
a pregação do Evangelho. E está pressuposta aqui a ideia de que essa pregação também receberia como resposta a incredulidade. Porque, veja, se eles mesmos forem incrédulos, imagina outras pessoas do mundo inteiro, toda a criatura, muita gente também não creria. Mas toda criatura deveria ouvir esta mensagem, esta verdade. Por isso Jesus disse, ide por todo o mundo e prega o Evangelho a toda criatura. Todas as pessoas precisam ouvir. E aí diz no verso 16, quem crê e for batizado será salvo. Então, olha, quem não foi incrédulo como vocês foram, quem crê no que vocês pregarem, essas pessoas poderão ser batizadas e, como consequência, serão salvas. Aqueles que forem incrédulos, como vocês foram, elas não serão batizadas e, por isso, serão condenadas. Então, o que o Evangelho de Marcos nos apresenta aqui? Que não adianta apenas ouvir a mensagem bonita do Evangelho. Não adianta apenas se apaixonar pelo Evangelho, não adianta apenas se encantar com a palavra bonita do Evangelho. Você precisa ir para a ação, como o Evangelho de Marcos é um Evangelho de ação. Se você está ouvindo Jesus falar a você hoje, você precisa crer e precisa tomar uma decisão. Estou falando para a gente hoje que talvez ainda não foi batizado. É hoje o dia de Jesus que está dizendo a você, se você crer e for batizado, você será salvo. Está na hora da sua ação e da sua decisão. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. E Jesus está convidando você a uma entrega a Ele. Ouça a voz de Cristo, não endureça o seu coração e você será salvo. Esse convite está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, nova temporada. Deus te abençoe muito. Um forte abraço.